O Distrito Federal registrou na noite de ontem o seu 20º caso de feminicídio. A vítima é Patrícia Pereira, de 41 anos. Ela foi assassinada pelo seu companheiro. E hoje o Metrópolis conversa com Celeste Leite dos Santos. Ela é presidente do Instituto Pró Vítima. O Distrito Federal ele registrou o seu 20º feminicídio de janeiro a junho deste ano. Ontem foi a Patrícia, de 41 anos, só que somente nesta semana nós tivemos 4 casos de feminicídio somente no Distrito Federal. E nós sabemos que não é um problema somente da capital do país, mas é um problema nacional. E eu gostaria de perguntar para você o porquê destes tantos casos que vem aterrorizando todas as mulheres, não somente as vítimas, mas nós como mulheres temos medo. Bom, de fato, o Brasil ele está no 5º ranking mundial de que mais pratica violência contra a mulher, estando atrás, inclusive, de países teocráticos, islâmicos, em relação a essa questão. A misoginia ela é um fenômeno que vem crescendo, sobretudo com essa polarização política. É claro que quando o feminicídio ele passou a ter uma identidade própria dentro do Código Penal, as estatísticas tenderam a aparecer e foi constatado ao longo dos anos o que nós já prevíamos, né? Que na verdade não existiam estatísticas tão assustadoras de homicídio, que não era computado em razão se eram homens ou mulheres. Aqui em São Paulo, por exemplo, estatisticamente, nesse mesmo período que você citou, houve uma baixa no número de homicídios. Porém, de feminicídios, houve um aumento significativo nesse primeiro semestre. O que isso significa? Significa que nós não estamos tendo políticas preventivas à mulher. E política preventiva você faz com políticas de igualdade, seja igualdade de oportunidades, igualdade de tratamento, medidas de participação equilibrada. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o projeto 130 de 2016, de igualdade plena de homens e mulheres. Porém, os deputados homens obstaculizam a sua votação em plenário. O que faz com que haja tanta rejeição a essa questão da igualdade plena de homens e mulheres? Seria uma polarização de ideias? Seria a perpetuação do patriarcado? O que nós, mulheres, estamos fazendo enquanto animal político para cessação dessa violência? Porque isso só vai ser possível, sim, com a adesão dos homens, mas que nós passamos a ter um olhar diferenciado para essa grave questão de violência. Nós estamos cobrando, desde maio do ano passado, que seja pautado pelo presidente Arthur Lira o Estatuto da Vítima, que é o PL 3890 de 2020, que já conta com requerimento de urgência e traz políticas diferenciadas de enfrentamento dessa questão. Ele tem 3 eixos: o eixo da prevenção, o eixo do apoio, o eixo da desvitimização. Então, quanto antes nós todos, enquanto sociedade, não apenas poder público, acolhermos as vítimas, antes haverá cessação da violência. Nós falamos muito, os números estão aumentando, são alarmantes. Qual é o diagnóstico disso? Por que só aumenta a espiral da violência? Porque nós temos, operadores de direito, uma cegueira. Nós só trabalhamos com a pessoa que pratica o crime, o ofensor. Ele é o único, são lançadas luzes, é a história dele, em geral, que as pessoas estudam, os problemas que ele teve na infância. Agora, e essas vítimas de feminicídio? Elas não têm família? Não deixaram filhos, pais? Qual foi a política que a sociedade ou o Estado estão dando de acolhimento a essas vítimas de feminicídio, de apoio emocional, de atenção e mesmo de indenização que é prevista na Constituição Federal? Nenhuma. Como nós podemos antecipar para que não tenhamos esses resultados mais graves? Por exemplo, já identificando um boletim de violência psicológica, a tendência em se tratando que o feminicídio é um crime de ódio contra mulheres. E a maior parte desses
são de pessoas que conhecem a vítima, ou ex-companheiros, familiares. Esse é o perfil da pessoa que pratica o crime de feminicídio. O perfil da vítima, então, é de ser por pessoas conhecidas. Acende esse alerta vermelho. Nós, enquanto sociedade, não podemos tolerar violência. Se nós presenciamos uma situação de violência, não importa se ela tem maior ou menor gravidade, devemos sim intervir e denunciar. Celeste, assim, você falou da questão das políticas públicas, da divulgação, que o governo e a sociedade, eles devem trabalhar juntos, né? E assim, o que seria uma saída de política de divulgação para que a gente possa prevenir? Porque a gente sabe que muitos casos do feminicídio, antes disso, existia uma violência doméstica, uma violência psicológica e tantas outras. Então eu queria saber qual é a política pública que o governo e a sociedade pode fazer para minimizar esses danos, né? Porque o número, infelizmente, a gente sabe que ele vai continuar crescendo. Bom, de políticas preventivas, nós podemos fazer campanhas que esclareçam sobre relacionamentos abusivos, então que a vítima identifique e ela própria rompa com essa situação de violência, seja definitivamente também acolhida, que tenha um programa de acolhimento emocional, um programa de inserção no mercado de trabalho para vítimas de violências, e isso depende do Estado e da sociedade, os dois têm que atuar juntos. Ocorrida a violência, nós temos que focar na vítima. Então, focar na vítima, tem a vítima direta, que infelizmente é aquela que faleceu, ou houve uma tentativa de feminicídio, mas temos as vítimas indiretas, né, que são os filhos, os parentes próximos, e as vítimas coletivas, porque quando você pratica um feminicídio, que é um crime de ódio contra mulheres, você também está impactando todo um grupo social que pertence, que são as mulheres. Muitas vezes tem algum segmento, não, são as mulheres negras ou mulheres LGBTQIAPN+. Então, a gente precisa ter um estudo que faça essa diferenciação. Outro estudo principal é a capacitação daqueles que atuam na área jurídica. Então, desde a porta de entrada na polícia, para que tenha uma sensibilização daquele profissional do risco que a vítima corre, que não é só mais uma ameaça, não é só mais um caso de violência psicológica, mas não, ele já tem que, naquele momento, fazer todos os encaminhamentos adequados para os serviços de apoio à vítima. Nós estamos lançando no segundo semestre o portal Infovítimas, que é justamente nós fizemos o mapeamento de todos os locais do Brasil que fornecem serviços às vítimas. Então, seja um serviço psicológico, social, serviço de capacitação, ou mesmo de apoio financeiro por meio de bolsas, auxílios emergenciais. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, né, ele formou maioria e confirmou a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. Então, eu gostaria de perguntar, Celeste, se você pode explicar para a gente o que era essa tese e a importância da decisão do STF nesse momento. Essa tese é uma tese que nega que a mulher é um ser humano, nega dignidade à mulher, nega dignidade à vítima. Essa é uma tese misógina, né, que foi criada desde o século passado, que isso costuma ser aplicado, e antes tinha um reconhecimento da Constituição, né, tinha um reconhecimento, um respaldo nos tribunais. Então, por exemplo, se a mulher traiu, já que a mulher era propriedade do marido, ele estaria autorizado a tolher a sua vida. Essa tese ela é um completo descalabro, ela perpetua a desigualdade entre os sexos, estereótipos de gênero, e é a questão que eu estava mencionando da capacitação. Nós precisamos que todos os operadores do direito estejam unidos nessa luta contra esse tipo de violência institucional, né? Você está revitimizando, vocês estão
se a pessoa faleceu, você está enxovalhando a sua memória. E as vítimas indiretas que estão presenciando aquele julgamento, elas também estão perpetuando um ciclo de dor, um ciclo de violência, um trauma que já é ter perdido um ente querido. Em geral, essa tese, infelizmente, ela é pautada por advogados, nem sempre os juízes e promotores intervêm a tempo, mas isso traz à luz a necessidade de que também seja aplicado o crime de violência institucional a qualquer que seja o operador do direito que o pratique, né? Que nós temos a Lei Mariana Ferrer, que veda o crime de violência institucional. E como faz alusão à lei de abuso de autoridade, mas ela fala em contrato, e a relação advogado-cliente é uma relação contratual. Quando ele age em nome do cliente, trazendo teses absurdas, ou seja, teses que não compartilham com as boas práticas profissionais, com o código de ética da OAB, precisamos sim reconhecer que eles também estão praticando crimes por ação. O promotor e o juiz, se não intervêm por omissão, e todos devem ser punidos por essa prática. A STF sinalizou de forma clara que não é possível a invocação de estereótipos de gênero, de uma legítima defesa que nada tem de jurídica, que é uma construção misógina, e que haja uma punição efetiva, né? Não apenas com a anulação dos processos, mas aqueles que invocaram a própria entidade de classe já tome a iniciativa. Eu sei que aqui em São Paulo está sendo construído um protocolo de julgamento de perspectiva de gênero para os advogados, encabeçado pela presidente Patrícia Vanzolini, justamente para identificar os maus profissionais. O advogado ele é essencial à administração da justiça, então ele tem que atuar para que haja o seu correto funcionamento e não criação de teses que levam à desigualdade e mais violência. Sim, sim, Celeste. E, assim, para a gente finalizar, quais os canais que a mulher tem para fazer a denúncia? E se qualquer pessoa da sociedade, eu tenho uma vizinha e eu sei que ela está sofrendo algum tipo de violência, eu posso fazer essa denúncia? Qualquer pessoa pode, porque são crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Estado ele traz para si o dever de fornecer a segurança. Em contrapartida, ele tem que prestar esse acesso à justiça. Se você presenciou, o problema que nós temos das denúncias que são formuladas por terceiros é que, via de regra, elas costumam ser muito genéricas. Então, eu vou fazer uma denúncia, então vou fazer um boletim de ocorrência online, vou na delegacia, vou ligar 180, Disque Direitos Humanos. O que é importante? Importante você dizer o dia que você presenciou isso acontecer, mais ou menos o horário, o local. E quem seria o autor e a vítima. E depois você narra os outros detalhes relacionados aos fatos, porque muitas denúncias se perdem pela sua excessiva generalização. E como elas, na sua maioria, elas são anônimas, você não tem como buscar o histórico, e pode ser que você quis ajudar, mas aquela pessoa continua em risco, continua em perigo. Então, tenha sempre isso em mente. Eu vou dizer, para que seja adotada uma linha de investigação do que está acontecendo, eu vou dizer aonde isso está acontecendo, quem está praticando, quem é o autor, quem é a vítima e, se possível, quando isso ocorreu. Entendi. Eu falei que era para a gente encerrar, mas assim, eu não posso deixar de pedir para você que você passe um recado para essas mulheres que sofrem algum tipo de violência, porque você, como presidente do Instituto Pró Vítima, você deve atender inúmeros casos como esse, e muitas vezes nós não percebemos quando estamos sendo vítimas de uma violência, né? Então, qual o recado que você passa para nós mulheres, para que a gente possa ser mais atentas, para que a gente possa compreender quando estamos sofrendo algum tipo de violência? Se uma situação causa desconforto a você, você já tem que acender o seu sinal vermelho. Isso
me causando um desconforto, é porque provavelmente aquilo é uma situação de violência. Por exemplo, causa desconforto que o seu namorado diga para você não sair com as suas amigas. Isso é violência, é uma tentativa de manipulação e isolamento. Cabe a você colocar um ponto final nessa história. Não adianta pensar que vai melhorar e tal. A espiral ela é crescente e o quanto antes você identificar e colocar um ponto final em um relacionamento abusivo, isso será melhor para você, para a sua sanidade mental e para potenciais vítimas que verão que nós não aceitamos sermos manipuladas, sermos humilhadas, sermos menosprezadas. Se tiverem qualquer tipo de dificuldade para orientação jurídica, nós fazemos pelo Instituto Provítima, pode procurar no contato@provitima.org ou no site provitima.org, tem um formulário. Nós não atendemos pessoas que não são identificadas, porque senão nós não temos como orientar de forma adequada. E digam não, sempre digam não. Aprendam a dizer não, isso é muito importante. Não ultrapasse os seus limites. Cada pessoa tem o seu próprio limite. Se aquilo te incomoda, fala não e não aceite aquela situação.